boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande nos reunirmos aqui essa noite para adorarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de lermos a palavra, eu quero te convidar a você que nos acompanha pela internet a compartilhar esse momento de culto para que mais pessoas estejam em adoração conosco. Então, eu te peço agora que abra em primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, versículos de 8 a 36. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 16, versículos de 8 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, e as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante deles todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém. E louvou ao Senhor. Nós estamos aqui no mesmo espírito de lembrar tudo que o Senhor já fez por nós, lembrar da aliança conosco e adorar ao nome dele, proclamar a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, uns para os outros e aos que estão à nossa volta. Por isso, eu te convido a ficar de pé. Nós vamos cantar o hino 309, Proclamação. Esse hino não é tão conhecido, a Gisele vai tocar
a primeira estrofe e o coro. Aqueles que já ouviram durante a semana, quem sabe já vão poder cantar com todo ânimo e alegria. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, contai que lá dos altos céus desceu Jesus, por nós sofrendo a morte da nefanda cruz. Agora ressurreto sobre o trono está, e é Deus de toda graça que de graça tudo dá. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, proclamai que reina em graça Cristo Salvador. Proclamai, proclamai, que por cetro de seu reino ele tem o amor. Proclamai, proclamai, contai aos tristes que alegria ele tem, e é dele que aos cansados o descanso vem. Dizei aos pecadores que ele os quer salvar, e a todos os cativos que ele os pode libertar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, proclamai que em grande glória Cristo voltará. Proclamai, proclamai, e com todos os remidos ele reinará. Proclamai, proclamai, dizei que sem demora todos devem crer, e a Cristo agora mesmo o coração render, que estejam preparados quando aqui voltar, a fim de redimidos com louvores o aclamar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Ainda em pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa chamada à adoração, à proclamação, ao reconhecimento de quem o Senhor é. Que esse momento, Deus, todo este culto seja entregue a Ti, que nossos louvores, nosso coração suba a Ti e nossa concentração esteja totalmente no Senhor. É assim que nós te oramos, te pedindo e te agradecendo pela Tua boa mão em nos trazer aqui no dia do Senhor, para adorarmos o Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar.
Quero pedir aos irmãos que abram agora em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículos de 10 a 13. Isaías, capítulo 43, versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nós vamos ter um momento de oração e intercessão nesse momento. O reverendo Ricardo tem alguns motivos para nos apresentar. Hoje pela manhã nós pedimos oração pela nossa irmã Dona Uda, presidente da SAF. Graças a Deus ela já está em casa, medicada, diagnosticada e precisa agora de repouso e certamente continuar o seu tratamento. Vamos continuar intercedendo pela nossa irmã. O reverendo Bezaliel está reagindo bem ao seu tratamento também. Semana passada eu tive com ele, achei ele bem mais fortalecido. Vamos estar orando pelo nosso irmão também, reverendo Bezaliel. Nós temos outras pessoas que vão passar por cirurgias, como o nosso irmão, o presbítero Geraldo Valim, vamos estar intercedendo por ele. A Dani Rito vai também fazer uma cirurgia amanhã, e o presbítero Wilson, ela mesma pediu que nós estejamos orando pelo procedimento que ela vai realizar. Nós temos orado pela Luciana Zanqueta, que está num tratamento contra um câncer, e vamos continuar orando pela nossa irmã. A nossa irmã Melanie também, aqui membro da nossa igreja, está precisando das orações, também um tratamento com quimioterapia. A nossa irmã Elce Merick, ela esteve internada novamente e está numa casa de cuidados especiais aqui mesmo no Guanabara. Nós ficamos sabendo isso pela manhã. Vamos orar pela nossa irmã também, Elce. Conversei agora há pouco com o Charles. Vamos continuar orando também pelo seu pai, o Antônio Decari, que está precisando das nossas orações para um tratamento que ele está realizando. A nossa igreja tem orado e intercedido por missões. Nós temos muitos missionários que nós participamos do sustento deles e também com as nossas orações. Vamos estar lembrando deles nas nossas orações e vamos interceder também pela nossa nação, pela nossa pátria, pedindo que o Senhor esteja cuidando de nós nesse início de novo governo, do que está acontecendo hoje em Brasília, pedindo que a paz, a calma possa estar imperando no nosso país. Então vamos curvar a nossa fronte, vamos estar em oração, colocando essas vidas e essas pessoas em oração. E depois de alguns instantes, eu gostaria de convidar o reverendo Weber, que está aqui conosco hoje, nos visitando, para que ele venha aqui no púlpito e nos dirija, nos conduza a Deus numa palavra de oração. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador, excelso, sustentador de todas as coisas, estamos aqui, como Isaías testemunhou, diante da Tua grandeza e majestade,
conscientes de que não existe Deus como o Senhor, Tu és o único Deus. E nós confiamos no Teu grande amor, na Tua misericórdia, que se faz nova cada manhã, e que alcançou cada um desses queridos que foram citados aqui, enfrentando momentos difíceis na saúde, alguns em recuperação, outros que vão passar por cirurgias. E nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o médico dos médicos, que eles sejam alvo da Tua graça renovadora, sustentadora nesse momento, e os procedimentos pelos quais eles passarão seja a ação graciosa do Senhor para promover a cura e a pronta e plena restauração da sua saúde. Pai, esses que estão enfrentando tratamento específico contra o câncer, Tu és o Todo-Poderoso, e nós pedimos aquilo que está no nosso coração, é o desejo de vê-los curados por Ti. Tu tens esse poder e Tu podes fazê-lo, mas confiamos também na Tua soberania que determina o que é melhor para cada um de nós, dentro do Teu plano maravilhoso de amor, que redundará sempre em glória ao Teu santo nome. Oramos por aqueles que estão nos campos missionários, ó Pai, pregando o Evangelho em culturas diferentes das suas, em locais distantes da família, distantes da igreja, do corpo de Cristo aqui, mas que estão confiantes no Senhor, anunciando a palavra que redime, que resgata, que transforma, para que mais pessoas venham adorar ao Senhor conosco. Sustenta-os em meio às lutas, aos momentos de desânimo, aqueles que se levantam perseguindo, que o Senhor os fortaleça em meio às lutas e dificuldades do dia a dia. As famílias que ali se encontram também sejam fortalecidas por Ti. Pai, nós oramos pela nossa nação. Nos entristecemos com as notícias que recebemos daquilo que homens, mulheres vão sendo guiados pelo próprio coração pecaminoso e trazem prejuízo a si mesmos, mas também a todas as pessoas à sua volta. E nós pedimos a Tua graça para restaurá-los, para curá-los, para transformá-los, salvá-los, ó Deus, para que possam andar segundo a Tua vontade soberana. Nós colocamos diante do Senhor um novo governo. O Senhor é o Rei dos Reis. Todos estão debaixo da autoridade do Senhor. Então pedimos que o Senhor incline o coração para que aquilo que acontecer seja somente a Tua vontade soberana, que será o melhor para todos nós, ainda que em certa medida nós não consigamos compreender. Conduza-nos, ó Deus, sempre olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que não olhemos para homens, para estruturas, instituições, mas que o nosso olhar esteja sempre fixo em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele que reina eternamente e que voltará para nos buscar. Confiados nessa certeza que nós oramos, colocando tudo isso diante do Senhor, em nome do nosso Salvador, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós com alegria estamos recebendo nesta noite um grupo de louvor que vocês vão reconhecer muitas pessoas, né? Mas esse grupo de louvor é da Igreja Presbiteriana Metropolitana, a Igreja Presbiteriana que está se formando em parceria. A Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara é parceira, né, com a Igreja Central, que é a plantadora desta nova igreja, também com a Igreja de Alphaville, também com o nosso PMC, o Plano Missionário Cooperativo, da IPB, e nós com alegria queremos receber esses irmãos aqui entre nós nesta noite. A Andréia Marino, baixo e voz. A Noemi, teclado, essa é uma desconhecida, né? A Ana Flávia, que vai estar também no violão e voz. O Eduardo, que está na bateria. O Ivan, na guitarra. A Raíssa, que também vai estar no vocal. A Flávia também no vocal. E o Davi Valim esteve aí dando todo o suporte, né, no som, veio aqui antes, ajudando. E nós louvamos a Deus, queremos dar as boas-vindas a vocês. Sabemos que vocês já estão trabalhando duro, né, ensaiando já, e também a igreja já tem um local, ela já sabe onde vai se reunir. E me parece que dia 5 de fevereiro, né? 5 de fevereiro vai ser o culto, então, oficial de abertura do trabalho, mas eles já têm, sob a liderança do reverendo Rodrigo Leitão, que já esteve aqui conosco, trabalhando para a plantação dessa nova igreja. Nesse ano, nosso tema é proclamação, por isso esse hino, por isso os textos que lemos, e
Proclamar é plantar também novas igrejas para que outras pessoas, através de outras comunidades, possam estar louvando a Deus. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe e os guie nessa hora. Amém. Confesso que me senti importante sendo chamado pelo nome aqui, né? Acho que todos, né? Mas que Deus seja louvado. Agradecemos o convite aí do reverendo Ricardo, também um abraço para o pastor Fernando. Vamos colocar de pé para a gente adorar? E nós queremos colocar um pequeno desafio no seu coração hoje, né? Dentre outras coisas que você podia estar fazendo, você já está aqui. Você podia estar em outro lugar, mas você já está aqui. Então, assim como já foi lido, né, em Crônicas, só o Senhor, Ele é digno de todo louvor, pois Ele é grande. Então, se você já está aqui, eu convido a você cantar com todo o seu coração. Aproveite o momento, aproveite as palavras que vão ser transmitidas através da música, através do pastor, através de todos os momentos que a gente tem no nosso culto, porque hoje, agora, nós estamos prestando culto a Deus. Então aproveite todo esse momento, vamos cantar. Vamos assim, ó. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Vamos ver a igreja cantar? Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
Criador. Amém. A próxima música fala exatamente daquilo que o pastor falou, de proclamação e de redenção.
Nós temos mensagem para as crianças agora. Eu vou convidar a missionária Renata, que vai ser a dirigente, e as crianças de 4 a 11 anos podem vir até aqui à frente. E o diácono que vai estar dirigindo a oração. Ô Charlie, vem cá. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, Senhor da razão da nossa vida, a nossa esperança. Em Cristo Jesus, humildemente, ó Deus, oramos agradecidos por mais um dia de vida. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, faz e fará por nós. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de merecedores da Tua graça, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta. O Senhor não nos abandona e sabemos que não estamos sozinhos neste mundo, à própria sorte. Estamos sendo cuidados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que aqui estão e que eles sejam para a honra e glória do Seu nome, para o Seu serviço, ó Deus. Senhor, também pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre a palavra de hoje. Que o Senhor abençoe o pastor, que o Senhor abençoe a Renata e que tudo seja para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Te agradecemos em tudo, em Cristo Jesus, e pedindo a Deus que ao final deste culto, o Senhor nos leve na Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus é que agradecemos. Amém. Nós vamos nos preparar para a leitura da palavra bendita de Deus e também para a mensagem, cantando um hino que eu creio que vocês cantavam muito aqui, faz tempo que nós não cantamos. Enquanto ao Salvador teu livro lê. Então nós vamos louvar ao Senhor também. E fazendo esta oração, nós estamos nos preparando, abrindo os nossos corações para a palavra de Deus que vai ser proclamada, lida nesta hora. Você toca também uma vez para que aqueles que... Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver, da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Dá-me o pão, és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também. Amém. Amém. Nós voltamos hoje pela manhã à nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos, e é o que faremos também agora
abrindo as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Antes que eu apanhe em casa, né? O André está nos ajudando hoje também. E ele é maior do que eu, né? E ele está também lá no projeto de plantação de igreja, obviamente com a Raíssa. Romanos capítulo 8. Hoje pela manhã nós falamos que nós vamos entrar no capítulo mais amado talvez da Bíblia, mais querido, principalmente quando a gente chega lá no versículo 31, quando a gente lê das provas, da certeza do amor de Deus nas nossas vidas. Eu não sei você, mas esse texto sempre vem à minha mente, porque longe do amor de Deus nós estamos realmente perdidos, né? Mas esse amor se escancarou lá na cruz, braços abertos do Senhor Jesus para nos resgatar. E nesses 4 primeiros versos, e uma das músicas, né, a segunda que foi cantada, tem muito a ver com o que Paulo vai dizer aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesta epístola aos Romanos, em toda ela, o apóstolo Paulo está expondo todo o conselho de Deus. Ele começou falando sobre o pecado, sobre a perdição do homem, mas também sobre a morte de Cristo para salvá-lo. E também sobre a fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus. E a obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade. É isso que Paulo vai começar a nos mostrar agora nesse capítulo 8. Ele depois no capítulo 9 vai falar sobre o lugar, né, e o propósito de Deus para o Israel e as implicações éticas do Evangelho, também uma parte bem prática. Os 4 primeiros capítulos dessa epístola são dedicados à exposição, e nós gastamos bastante tempo nisso, da necessidade de justificação, da necessidade de sermos aceitos por Deus, de estarmos quites com Ele, e da maneira como ela se realiza. E nós vimos as evidências, né, de que todos os homens são pecadores, se acham debaixo do juízo de Deus e podem ser justificados unicamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus, só pela graça, mediante a fé. Um resumo também dos capítulos 5 a 8 nos ajudam a entender um pouco esse ponto em que vamos continuar. Porque esses capítulos, eles descreveram, e eles vão continuar descrevendo, os grandes privilégios que nós desfrutamos como crentes justificados pela fé em Cristo Jesus. Das pessoas novas que nós nos tornamos em Cristo Jesus. A rica herança, né, que é nossa, de agora e para sempre, já que somos e pertencemos a Cristo Jesus. Está precisando de algum auxílio, Paulo? Tá bom. Nós estamos hoje numa transmissão adaptada aí, né? Nós vamos precisar fazer uma... O Rogério está lá na galeria, como sempre, né? Então vamos lá. Um resumo aí desses... do capítulo 5 ao capítulo 8, que fala dos nossos privilégios.
No capítulo 5 é a paz com Deus, né? Ele começou justamente assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Depois, do capítulo 6, Paulo desenvolveu a nossa união com Cristo, que é chave para todos os privilégios que nós desfrutamos. No capítulo 7, que foi o último, né, antes de nós pararmos lá em dezembro, foi a nossa libertação com respeito à lei. E, na verdade, esses 4 primeiros versos, né, do capítulo 8, também Paulo está falando sobre isso. Mas ele vai se dedicar mais a falar sobre justamente isso, a vida no Espírito, a vida do cristão no Espírito. Mas como esse capítulo 8 começa? Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é incrível isto? Que sendo quem eu e você somos, miseráveis pecadores, se você tem alguma dúvida, né, sobre isso, é porque você não leu e não entendeu os 3 primeiros capítulos de Romanos. Mas nós fomos salvos pela graça, nós fomos alcançados por Deus, e para nós já não há mais condenação. Eu gosto de uma música que a Raquel Novaes canta, né? Logo eu, um miserável, perdido, pecador, logo eu, carnal, diante de um Deus eterno e imortal. Esse cântico fala sobre o amor de Deus. E essa primeira palavra de Paulo aqui diz que nós não precisamos mais viver com medo da morte ou do juízo final, né? Como nós cantamos no cântico Redenção. Porque para mim, para você, não há mais condenação, nós somos livres. Eu posso gozar, desfrutar da liberdade que me capacita a viver uma vida digna de ser vivida, sabendo, porém, que isto jamais me dará liberdade para uma vida de libertinagem, né? Uma vida longe dos propósitos de Deus que nós passamos a conhecer em Cristo Jesus. Então, Romanos 8 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E através dos anos, este capítulo ele tem sido lido, ele tem sido estudado e até decorado por muitos. Ele tem servido de lenitivo, ele tem servido de conforto, ele tem servido de auxílio para muitos corações que estão cansados, pesados com o peso da condenação. As verdades contidas neste capítulo têm afugentado o medo da morte, a incerteza e o medo de perder a salvação que muitos têm, o desespero, a desesperança, a tristeza. Vale a pena, pois, levar este capítulo muito a sério, porque ele nos traz uma mensagem muito importante para a nossa vida cristã, que dá sequência a tudo aquilo que Paulo tem mostrado nos capítulos anteriores. No capítulo 7, a lei ela é mencionada cerca de 30 vezes, enquanto o Espírito Santo apenas uma vez. Já aqui no capítulo 8, o Espírito Santo é mencionado cerca de 19 vezes. A gente vê a ênfase, né, que vai começar a ser dada, a vida no Espírito. Alguém já disse que nós entramos nesse capítulo sem condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E nós fechamos esse capítulo com a expressão de Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus, ou seja, sem separação, sem condenação e sem separação. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E entre o começo e o fim deste capítulo 8 está escrito lá no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que capítulo especial, que mensagem verdadeira, consoladora, encorajadora, que nos traz esperança na vida. Então,
vamos alegrar os nossos corações. Vamos celebrar a Deus com estas verdades. Vamos crer, vamos descansar nelas enquanto nós enfrentamos o nosso dia a dia, muitas vezes sofrido, muitas vezes vivendo contra a esperança deste mundo tenebroso que nós vivemos. Mas a mensagem principal que Paulo está nos trazendo aqui é que a vida em Cristo e a vida no Espírito Santo nos livra da condenação, nos livra da obrigação da lei e nos faz andar em novidade de vida, em conformidade com o preceito da lei de Deus. Ou seja, Paulo está nos apresentando aqui a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo e também por meio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos notar que há uma nítida sequência entre os últimos versículos do capítulo 7, principalmente o versículo 24. Veja aí na sua Bíblia que Paulo está dizendo: desventurado homem que sou. Uma outra tradução diz, e é verdade, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele começa o capítulo 8, é como se Paulo estivesse, dizendo assim: eu estava sufocado por tudo que eu estava enfrentando, e agora, num rasgo de alegria, de esperança, de felicidade, ele canta em alto e bom som. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este agora, pois, ou este portanto, está ligando esse início deste capítulo e tudo que ele vai nos dizer aqui com tudo que ele disse antes, e especialmente esse quadro do versículo 24, em que ele falou da sua realidade. Os versículos 1 e 2 vão nos ensinar a respeito do conteúdo dessa salvação que Paulo está nos apresentando aqui. Não há mais condenação e não há mais escravidão à lei. E nós vemos aqui o primeiro fato, que é um fato glorioso: nenhuma condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação não significa que as consequências dos meus pecados não irão me acompanhar, mas sim que, apesar de todos eles, toda a sujeira da minha vida que o pecado causou, quando eu fui alcançado por Cristo Jesus, Ele me perdoou de todo o meu pecado e limpou toda a minha vida. No capítulo 5, que nós já nos referimos aqui, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos esta paz com Deus. E nos versículos 18 a 21 deste mesmo capítulo 5, Paulo vai dizer: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nenhuma condenação. Todo o estrago que o pecado fez, já não nos causa mais pavor ou temor, porque em Cristo nós fomos resgatados. Agora somos nova criação. Porque Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas.
aqui cabe uma pergunta, aqui cabe uma reflexão para mim e para você. Você tem certeza de que é esta nova criação de Deus? Você pode dizer com toda a convicção do seu coração: estou em Cristo e por isto não temo nenhuma condenação? É nessa certeza, é nesta paz, é nesta convicção que você vive? Porque é assim que a vida espiritual começa, com a regeneração, com a salvação, o novo nascimento, reconciliação, justificação. Todas essas palavras dizem a mesma coisa com apenas algumas nuances diferentes, mas elas nos falam de que em Cristo eu sou nova criatura e não há mais condenação. Mas há uma razão preciosa aqui, e essa razão é a libertação que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida te libertou do pecado e da morte. Este versículo ele nos ensina o porquê de nenhuma condenação e como a nossa libertação foi alcançada. A morte de Cristo fez o que a lei jamais pôde fazer. Para entender melhor isso, vamos por partes. A lei do Espírito. A lei do Espírito significa a autoridade que o Espírito Santo exerce sobre a lei do pecado e da morte. O Espírito de vida é o Espírito Santo, que traz vida porque ele é essencialmente vida. Lá em Gênesis, nós lemos logo no capítulo 1, no versículo 2, que o Espírito se movia sobre as águas. Ele é essencialmente vida desde o início. Ele é o agente do novo nascimento. Quando Jesus conversou com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento, ele disse: assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse é o Espírito de vida que nos transforma. A lei do pecado e da morte é a autoridade que o pecado tinha sobre a nossa velha natureza, que resulta na separação de Deus e da morte. Mas por meio de Cristo, nós fomos libertos. A lei do Espírito de vida, o mesmo Espírito que fez com que Cristo ressuscitasse dos mortos, nos trouxe vida. Da lei, do pecado e da morte, ele nos livrou. Mas nós precisamos compreender que mesmo quando nascemos de novo, a nova natureza por si, isto é, só pelo fato de agora ser uma nova pessoa em Cristo, não tem o poder para quebrar as amarras do velho homem. Mas agora nós temos o Espírito Santo em nossas vidas e podemos depender dele para quebrá-los, quebrar os vícios, os pecados, as atitudes próprias do não convertido e sermos libertos numa vida constante de conformidade com o Senhor. Paulo disse que estamos libertos da lei do pecado e da morte, mas isso não quer dizer que estamos livres das tentações da nossa carne. Como deve ter ficado claro para nós no capítulo 7, nós continuamos lutando com a nossa carne, pois a natureza carnal ela não foi de toda erradicada, não foi arrancada pela sua raiz. A lei do pecado e da morte, como a lei da gravidade, continua viva e ativa, trabalhando o tempo todo. Assim como a lei da gravidade está sempre nos puxando para baixo, mas quando nós entramos num avião que possui um motor que a supera, nós podemos subir. Assim é quando estamos no Espírito de Deus. A lei da carne não tem poder sobre nós. Por isso é que Paulo diz:
lá em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas agora, nos versículos 3 e 4, nos é apresentada a maneira pela qual a salvação é realizada. E nós temos aqui, então, a provisão graciosa de Deus, o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Porque aquilo, os versículos 3 e 4, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, aí nas nossas traduções diz por estar enferma, ou seja, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esses dois versículos são importantíssimos para nos revelar esta relação, que nós temos agora com a lei de Deus. A primeira coisa que se deve notar é que a salvação, ela é obra de Deus. Note o que Paulo está dizendo aqui, que Deus, enviando o seu próprio Espírito, enviando o seu próprio Filho, e com ele o Espírito Santo, tomou a iniciativa de fazer com que a lei mosaica não poderia fazer, porque a nossa natureza não permitia que ela fizesse. John Stott coloca assim: assim, pois, aquilo que a lei, enfraquecida pela carne, não conseguiu fazer, Deus o fez. Ele fez provisão, tanto para a nossa justificação, como para a nossa santificação. E como Deus fez isso? Por meio da morte do seu Filho, encarnado. Deus nos justificou. E por meio do poder do seu Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, que habita em nós, ele nos santifica, ele nos transforma cada dia em novas criaturas. Paulo diz que o próprio Filho foi enviado à semelhança do homem pecador. Ele descreve aqui a encarnação de Cristo, e, ao mesmo tempo, mostra que ele era semelhante, mas não igual. Você já notou que um homem morto e um vivo são semelhantes, mas não iguais, não é verdade? Jesus foi igual a nós no fato de que ele era um homem verdadeiro, e não um fantasma imaterial que andou sobre a terra. Mas ele foi diferente no fato de que ele não tinha pecado nenhum. E ele, a semelhança do homem pecador, ele foi oferecido como oferta pelo pecado. Aí no versículo 3, nas nossas traduções, diz, no tocante ao pecado, ou a Nova Almeida, atualizada, traduziu, e no que diz respeito ao pecado. A NVI traduz assim, como oferta pelo pecado. Porque essa forma é a correta de enxergar o que Jesus Cristo fez. Porque assim como no Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado como oferta pelo pecado, simbolizando o que Jesus faria mais tarde na cruz, se oferecendo para o nosso resgate, para a nossa completa libertação. E ao fazer isso, ele condenou o pecado na carne. Note que Paulo não diz que Deus condenou Jesus, mas que ele condenou o pecado na carne de Jesus. Isto é, na humanidade de Jesus, no corpo de Jesus. O pecado é, como nós temos visto, uma espécie de tirano demoníaco que nos subjuga, que nos induz a cumprir a sua vontade pervertida. Deus castigou e condenou o pecado na carne, isto é, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que a lei
exigia era a santidade, mas ela não tinha poder para tornar o pecador santo, por causa da nossa natureza pecaminosa, carnal. Jesus, entretanto, na cruz, pagou todas essas exigências da lei. O homem miserável, do capítulo 7, versículo 24, que Paulo se identificou com ele. O pecador condenado, desde lá de Romanos 1, 18 a 3, 20, recebem a mesma promessa de que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, no seu corpo, na sua morte sacrificial por nós, pagou esse preço. E agora, por que ele o fez? Ele o fez por causa da nossa santificação. Não somente para que nós fôssemos justificados, embora certamente agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nele Deus condenou o pecado, mas também, como diz o versículo 4, ele fez isto para que a ordem justa da lei pudesse ser completamente cumprida também por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. É assim que a Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse versículo 4. Este versículo é de importância essencial, então, nessa nossa compreensão da doutrina cristã da santidade. A santidade é obra do Espírito Santo, porque o preceito da lei se cumpre em nós somente quando nós andamos conforme o Espírito Santo. A razão por que devemos ser santos é a vida e a morte de Jesus Cristo. A natureza da santidade é a justiça da lei, a conformidade com a vontade de Deus expressa na sua lei. E o meio pelo qual se consegue a santidade é o poder do Espírito Santo operando em nós. Vimos que quase todo o capítulo 7 de Romanos dedica-se ao tema de que não podemos guardar a lei por causa da carne. Assim, o único modo de nós cumprirmos a lei é andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, pelo seu poder e debaixo do seu controle. Para concluir, eu gostaria de fazer uma síntese desta passagem que estivemos estudando desde lá do início do capítulo 7. Nós podemos denominá-la de libertação da lei. Mas, porém, nós podemos igualmente chamá-la de o cumprimento da lei. Parece um paradoxo. Porque a passagem ensina essas duas verdades. Essa seção do capítulo 7 começa com a afirmação da libertação da lei para o cristão. Lá os 6 primeiros versículos do capítulo 7. Sintetizada nessas palavras do versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, que está aí no 7:6. E termina agora em 8:4, afirmando a obrigação do cristão guardar a lei. Ou seja, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Foi essa a razão porque Jesus Cristo veio e morreu por nós e enviou o seu Espírito. Então, tanto a nossa libertação como a nossa obrigação são atribuídos à morte de Jesus Cristo, tanto lá no capítulo 7 como aqui no capítulo 8. Mas agora você poderia dizer o seguinte: pastor, me deu um nó na cabeça agora. Que contradição mais intolerável é essa?
que nós somos libertos da obrigação da lei e temos a obrigação de cumpri-la. O que é isso? O que significa isto? Como pode ser que eu esteja livre da lei e obrigado a guardá-la? Esse paradoxo é fácil de resolver. Nós somos livres da obrigação de guardar a lei enquanto ela se constitui um meio para sermos aceitos por Deus, justificados. Nós não podemos, por meio do cumprimento da lei, fazer isso, porque nós não conseguimos. Porém, nós estamos obrigados a guardá-la enquanto ela constitui o caminho para a nossa santidade, para a nossa santificação. Como base da nossa justificação, a lei já não nos obriga mais, porque para a nossa aceitação, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo Jesus. Porém, como uma norma de conduta perfeita diante de Deus, a lei sempre nos obriga, e nós vamos procurar cumpri-la, andando conforme o Espírito Santo, na força que Ele dá. Uma coisa é certa, e nós não podemos perder de vista. Nós começamos com a graça e nós vamos continuar pela graça. Porque foi pela graça que nós fomos salvos. É pela graça que nós vamos continuar sendo salvos por meio da aplicação do Espírito Santo na nossa vida, de uma vida que agrada a Deus, porque nós já fomos transformados. Para compreender o significado disto e como andar conforme o Espírito, é que o restante do capítulo 8 de Romanos nos ajudará a entender. E é isso que nós vamos ver nos próximos capítulos, né? E eu quero convidar você a nos acompanhar neles, né? Para que não perca essa oportunidade de enxergar essas verdades. Mas eu gostaria de concluir com isso. Qual é a nossa resposta? Qual é a resposta que nós daremos? Quais são as atitudes, então, nossas agora diante dessas verdades, desses 4 versículos iniciais de Romano? Celebração, submissão e aqui entra a proclamação. Nós devemos celebrar a nossa libertação, com adoração, com louvor, com celebração, como cânticos como esses que nós cantamos aqui, teologicamente corretos, e que o apóstolo Paulo olharia e dizia: vocês entenderam bem o que eu estava dizendo aqui, a redenção que nos foi colocada. Nós celebramos que não há mais condenação sobre nós. Mas nós precisamos ser submissos. Nós temos que nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, não pelos espíritos de nossa época, não pelo nosso jeito de ser e de pensar. Nós temos que estar totalmente rendidos à obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Enchei-vos do Espírito, é o mandamento de Paulo. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, viva no Espírito esta vida de santidade que só Ele pode produzir, pela graça em nós. E proclame a mensagem de Jesus. Será que nós cremos que essa mensagem tem a ver com a vida toda? No nosso caso, como nos grandes centros urbanos, nós cremos, por exemplo, que se todos confessassem a Jesus como Salvador, o tráfico de drogas, com todas as suas consequências, seria zerado. Se cremos, por que não pregamos? Se cremos, nós precisamos entender essa verdade de Romanos. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeitos a ela, mas somos devedores a Cristo Jesus, ao Espírito Santo, dependendo dele. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo em 8,14. Esta é a nossa nova condição. Que responsabilidade! Nós somos filhos e filhas de Deus
quando somos guiados por Deus. A nossa filiação não é apenas uma carteira de identidade, é uma disposição nova de vida. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando isso acontece, não há lugar para dúvida. Quem nos diz que somos filhos de Deus é o próprio Espírito Santo, que lança fora toda a dívida de condenação e toda a dúvida sobre nossa libertada condição que desfrutamos agora nele. Que essa seja a nossa resposta ao entendermos esta verdade. Que vivamos não pelos cantos aí chorando, murmurando, reclamando, mas celebrando a graça de Deus. Há lugar, sim, para o lamento, eu sei, mas nós temos que celebrar. Nós temos que elevar a nossa voz a Deus. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos trouxe a libertação. Precisamos dar mais ouvido ao que o Espírito Santo quer nos dizer. É uma vida íntima de comunhão com Ele. Precisamos ouvir esse testemunho do Espírito Santo e não outras vozes que nos levam para distante de Deus. E precisamos crer nisso e proclamar isso para que outras pessoas se cheguem para Deus e confessem que Ele é o Senhor de sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que nesse último cântico que nós vamos entoar, nós possamos celebrar, proclamar as grandezas de Deus como povo eleito de Deus, como povo especial de Deus, resgatado por Ele. Amém? Eu convido o grupo para essa última canção. Sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Teu povo, a Tua igreja, Tua luz brilha sobre nós, no mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a Tua vontade através de nós, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha. Faça a Tua vontade através de nós, que o Teu reino venha, que o Teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão
do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És eu e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, no teu amor Poderá nos separar. és fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e então somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Vamos ficar todos de pé, vamos orar.
Senhor, queremos ser usados por Ti como Teu povo, como Tua igreja. Faz de nós, Senhor, como acabamos de cantar, os Teus pés e as Tuas mãos para socorrer o aflito, o desesperançado, com aquela graça maravilhosa que nos alcançou um dia. Ó Pai querido, não há nenhuma condenação mais sobre nós, nós Te louvamos, Te agradecemos por isso. Fomos libertos da obrigação da lei para a nossa justificação, mas queremos viver os Teus preceitos, ó Deus, pela graça da ação do Teu Santo Espírito na nossa vida. E assim nós poderemos ser para o mundo aquilo que o Senhor deseja. Que venha a Tua vontade, que venha o Teu reino, Senhor, e que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, nós sejamos participantes dele. Despede-nos agora com a Tua graça, Senhor, e obrigado pela alegria desta noite, pelas verdades da Tua palavra, que elas ecoem, nos acompanhem durante toda essa semana e durante toda a nossa vida. É a nossa oração, em nome e para a glória do Teu Filho bendito, Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o poder e a ação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, por favor. Queremos agradecer muito ao grupo que esteve aqui conosco. E eu gostaria de saber quem está aqui hoje que participa da plantação da nova igreja. Por favor, se coloque de pé por um instante. Aqueles que estão aqui hoje estão participando desse projeto, né? Isso aí. Mesmo os daqui, da casa também, faz favor, né? Que bênção, né? Nós estamos orando por vocês. O nosso compromisso é de oração para que Deus os abençoe nessa plantação e nesse novo trabalho que está surgindo. Muito obrigado, tá? Certamente, muitos de vocês são visitantes aqui pela primeira vez, mas nós gostaríamos de saber se há mais algum visitante aqui conosco, né? Eu chamei o reverendo Weber, né, para orar, vocês acharam que eu já tinha ordenado o Weber, né? A gente já tinha ordenado o Weber. Não, mas é o seu pai que está aí conosco, o reverendo Weber, lá da Igreja de Brasília, com a Júnia, sua esposa, e nós estamos muito alegres de conhecê-los, né? E da presença de vocês aqui conosco. Leve o nosso abraço para a igreja irmã. Mas gostaríamos de saber se há mais alguém nos visitando, quem sabe pela primeira vez. Nós temos aqui 3 irmãos também. Muito obrigado. Nós queremos entregar uma lembrancinha para vocês, especial. A Sônia e a Gabriela estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Voltem outras vezes, queremos conhecê-los melhor, tá bom? Orem por uma reunião da liderança na próxima terça-feira. Nós vamos harmonizar as agendas das sociedades e dos diversos departamentos. É a nossa reunião para a harmonia da agenda, para que não haja conflito de datas, conflito de espaços, né? E é um momento importante em que a liderança com o nosso pastor, o pastor Fernando não está aqui hoje, porque ele está na formatura do seu filho, lá no Rio Grande do Sul, né, em Rio Grande,
mas na terça-feira ele estará aqui, liderará essa reunião, e ela é muito importante para tudo aquilo que vai começar a acontecer e ser turbinado, né, daqui para frente na nossa igreja. Então, ore por esse trabalho. E o nosso desejo é que você tenha uma boa semana. Na quarta-feira nós estaremos de novo aqui para a nossa reunião e também, aos poucos, as nossas reuniões, as nossas sociedades internas estão aí recomeçando, né, as suas atividades. Eu queria só destacar, né, que o Billy, a esposa, está muito feliz, os filhos, os pintainhos, todos aí, né, debaixo das asas, e é uma alegria recebê-los aqui também, tá? Que Deus os abençoe ricamente. Quem quiser dar uma passadinha, dar uma olhadela ali no que está sendo feito de reforma, né? Estamos tirando aquele patamar do púlpito para que isso aqui que nós vimos aqui hoje possa estar acontecendo ali, os grupos de louvor, né? As programações que geralmente temos ali possam ser de uma forma melhor realizadas, né? Ore pelos que estão trabalhando aí para que tudo possa terminar. E nós tivemos excepcionalmente só neste domingo os nossos cultos aqui, domingo que vem, né, Cícero? Se Deus quiser, voltamos lá para o nosso templo. Uma boa semana, Deus abençoe a todos.